vamos analisar duas questões que nos foram enviadas com o emprego da vírgula. Alternativa A, os meninos inquietos esperavam o resultado do pedido. Primeiro detalhe muito interessante é você analisar sempre as alternativas, localizando, identificando logo, localizando imediatamente o verbo. Por quê? Porque nós nunca vamos poder separar o sujeito do verbo, nem o verbo dos objetos. Verificando este primeiro detalhe, você sempre terá uma margem mais elevada de acerto nas duas questões. Então, não separa sujeito de verbo, nem verbo de objeto. Separa os termos que vierem intercalados ao sujeito e ao verbo, ou intercalados ao verbo e ao objeto. Mesma coisa quando aparecer uma expressão adverbial anteposta ao sujeito. Nesta questão, nós queremos chamar a atenção para um outro detalhe que é muito importante. Palavras adjetivas, palavras adjetivas, palavras adjetivas, palavras adjetivas. Palavras adjetivas, geralmente, elas desempenham a função de adjunto adnominal e não podem ser separadas por vírgula. Mas, muita atenção, porque palavras adjetivas, quando desempenham a função de predicativo, palavras adjetivas com função de predicativo, elas são separadas por vírgula. Na alternativa A, a palavra inquietos está intercalada ao sujeito e ao verbo. Então, quando ela vem intercalada, você separa com duas vírgulas. Então, palavras adjetivas, lembra de um detalhe que vai ser muito útil na resolução de questão. Palavras adjetivas, elas podem ou não aparecer separadas por vírgula. Quando elas vêm separadas por vírgula, elas têm função predicativa, e quando elas não aparecem separadas por vírgula, olha o que acontece na alternativa D, elas têm a função de adjunto adnominal. Então, duas possibilidades de construção, uma na alternativa A com a função de predicativo e uma na alternativa D com a função de adjunto adnominal. Na alternativa B, a palavra inquietos, que é uma palavra adjetiva, ela veio deslocada, ela veio colocada antes do sujeito. Se ela tivesse a função de adjunto adnominal, ela não seria separada por vírgula, mas com função predicativa, então separada por vírgula. Então, muita atenção, palavras adjetivas, ou elas não vêm separadas por vírgula e elas têm a função de adjunto adnominal, ou elas vêm separadas por vírgula e têm a função de predicativo. É o que acontece também na alternativa C, em que ela veio colocada entre o verbo e o objeto direto. Então, palavra adjetiva intercalada, ela deve ser separada por duas vírgulas quando desempenhar a função de predicativo. A alternativa D também está correta, mas agora observe que inquietos não veio separada por vírgula, então ele é adjunto adnominal, ela é adjunto adnominal, faz parte do sujeito, não posso separar o sujeito do verbo, nem o verbo do objeto direto. Observe facilmente perceptível o erro, o equívoco. Na alternativa E, observe que meninos, que é o sujeito, está separado do verbo por vírgula, não posso separar o sujeito do verbo, né? E não posso separar o verbo do objeto. Então, essa palavra inquietos, ela marca uma intercalação, ela é uma função predicativa. Então, alternativa, dois erros, faltando uma vírgula em inquietos, função predicativa, e a presença de uma vírgula que não poderia aparecer, separando o sujeito do verbo. Alternativa correta, aliás, a alternativa incorreta para esta questão é a alternativa E, que é a alternativa que deve ser assinalada com a que atende à solicitação da banca. Uma outra frase, até certo ponto parecida, é a moça descontente com a resposta devolveu ao noivo o anel de brilhantes. Então, observe que eu tenho um sujeito separado do verbo por vírgula, alternativa incorreta. A alternativa B, a moça descontente com a resposta sujeito devolveu o verbo, quem devolve, devolve alguma coisa a alguém, ao noivo, objeto indireto, não pode ser separado do verbo. Agora, observe um detalhe. O anel de brilhantes é objeto direto. Quem devolve, devolve a alguém alguma coisa. Não posso separar os objetos. Não separo o objeto indireto do objeto direto. A alternativa D, a moça descontente com a resposta,
Observe que ela está incorreta, olha, incorreta, porque isso aqui é o sujeito. Então, não posso separar o sujeito do verbo. E olha, então, há um erro semelhante ao da alternativa A e, na sequência, devolveu ao noivo o anel de brilhantes, um erro semelhante ao da alternativa B, porque eu não posso separar o objeto indireto do objeto direto. A alternativa correta para esta questão é a alternativa D. A moça, descontente com a resposta sujeito, devolveu o verbo transitivo direto e indireto, devolveu ao noivo objeto indireto, o anel de brilhante objeto direto. Não posso separar os objetos. A alternativa correta para esta questão, a alternativa D. Não deixe a banca derrubar você com questões semelhantes.